Oi gente, tudo bem? Já faz 9 meses que eu voltei do meu intercâmbio e eu percebi que eu ainda não tinha feito um vídeo de voltei, cheguei, a volta pro Brasil ou algo do tipo. Então eu acho que eu devia, né? Acho que eu demorei tanto pra fazer esse vídeo porque apesar de eu já ter voltado há 9 meses, eu ainda não me sentia de volta. Às vezes eu ainda não me sinto readaptada, é complicado, é estranho também. Mas enfim, é que quando a gente vai pra outro país, a gente tá esperando que as coisas sejam diferentes, né? Quer dizer, a gente sabe que vai morar em outro lugar, com outra cultura, com outras pessoas, mas quando a gente volta, a gente acha que tudo vai ser igual, que vai ser a nossa casa, que vai estar exatamente do jeito como a gente deixou. E de certa forma tá igual, mas ao mesmo tempo tá completamente diferente. Eu sei que isso é paradoxal, eu vou tentar explicar. Tipo assim, um intercâmbio são só 10 meses, mas para quem vive isso é uma vida. São 3 anos, 5 anos em um só. E para quem ficou, as coisas também mudaram, claro, mas não num ritmo tão desenfreado quanto acontece com a gente. Então quando eu voltei, eu comecei a ver com outros olhos as coisas que para mim sempre foram normais. Eu comecei a perceber coisas que eu não percebia e eu comecei a analisar tudo como se eu recém tivesse chego na Alemanha, mas na verdade eu estava voltando para o Brasil. E foi outro intercâmbio. Eu reparava em coisas que eu nunca tinha reparado e em atitudes que pra mim sempre foram normais e na verdade continuavam como sempre foram, mas eu mudei bastante. E isso me deixou confusa porque pra todo lugar que eu ia e toda pessoa que eu encontrava, acontecia um confronto na minha cabeça entre a imagem que eu tinha antes, a percepção que eu tinha antes desse lugar e dessa pessoa e a percepção que eu tenho agora, depois de ter vivido essa experiência. E é estranho porque a pessoa ou o lugar essencialmente não mudaram, quem mudou foi eu. Isso é confuso, eu sei. Nem eu entendo direito. E por não entender direito, eu tava ficando muito irritada, estressada, pra baixo. Tudo me deixava nervosa, sabe? Eu começava a chorar do nada. E eu fiquei bem emotiva também. Foi muito difícil voltar. E tem coisas que, por outro lado, realmente mudaram. Por exemplo, quando eu fui para o intercâmbio, eu ainda estava na escola, no ensino médio. E quando eu voltei, eu tive que fazer cursinho e me preparar para Enem e vestibular e toda a pressão que vem junto, enquanto os meus amigos já estavam todos na faculdade, ou a maior parte. E isso foi estranho também. E aí depois eu passei no vestibular, e eu entrei na faculdade, e eu mudei de cidade, e aí mudou tudo, mas isso é outra história. E como eu passei 10 meses lá, quando eu voltei, eu comparava tudo, sabe, os dois países. E eu tenho que ficar me policiando para não fazer essas comparações em voz alta o tempo todo. Não podia ficar falando, na Alemanha isso seria feito assim. Aliás, eu tenho que ficar me policiando sobre muita coisa, porque a gente volta do intercâmbio, eu voltei muito empolgada. Tudo me lembrava alguma coisa que aconteceu lá. Eu tinha alguma história para contar, eu queria falar alguma coisa. Mas as pessoas que estavam ao meu redor, elas não viveram isso. E por mais que tenham interesse e curiosidade e queiram saber como foi, eu tenho muita coisa para falar. Eu poderia passar 1 ano falando e ia continuar empolgada e as pessoas não querem passar 1 ano ouvindo. Então... E também se tudo eu falar, lá na Alemanha eu fiz isso, sou arrogante, né? Só que esse foi o último ano da minha vida, são as experiências mais recentes, são as coisas que eu quero compartilhar. Então isso também foi bem complicado, porque eu tinha que ficar dosando quanto eu ia falar, sobre o que eu poderia falar. E aí eu queria falar sobre alguém, mas quem tá aqui não conheceu aquele alguém de lá. Então, eu acho que isso também contribuiu pro estresse. Uma coisa engraçada que aconteceu quando eu voltei é que eu percebi que eu desaprendi a falar português. Agora já tá um pouquinho melhor, mas a minha dicção tinha piorado muito. E volta e meia eu soltava uma palavra em alemão no meio da frase. Então eu fazia uma construção de frase muito estranha, que faria sentido em alemão, mas em português não. E no começo, quando eu saía na rua e alguém, sei lá, segurava uma porta pra mim ou entregava um panfleto, eu dizia Dankeschön, ao invés de obrigada. E eu não percebia isso. E as pessoas ficavam me olhando assim, ok. E às vezes palavras em alemão pipocavam no meio da frase, e ainda pipocam, principalmente depois de ouvir música em alemão ou falar com alguém em alemão.
é muito engraçado, porque lá aconteceu exatamente o contrário, sabe? Um dia eu tava ouvindo música brasileira e aí minha mãe entrou no quarto, minha host mom, e eu comecei a falar com ela em português. Eu passei muito tempo falando com ela em português e ela só me olhava e ria. E aí ela parou, Ana, eu não falo português. E é aí que eu percebi, parece que tem um interruptor no cérebro para mudar de língua e às vezes ele não funciona, sei lá. Durante o intercâmbio eu percebi a quantidade de coisas que a gente faz sem refletir sobre isso, sem perceber que está fazendo, porque a gente foi acostumado a vida inteira a agir dessa maneira. E a princípio não tem nada de errado nisso, né? Porque é a nossa cultura e a gente vive assim e tá funcionando assim. Mas outras coisas talvez a gente poderia estar fazendo melhor, mas a gente não faz porque a gente não reflete. Outra coisa que eu percebi é como a gente se adapta fácil a essas diferenças. Porque lá eles jogam papel no vaso, por exemplo. E no começo eu joguei algumas vezes o papel no lixinho que tem do lado do vaso, que não é feito para jogar papel. Só que depois eu logo me acostumei. Foi rápido. E quando eu voltei para o Brasil, eu morria de medo de entupir o vaso sanitário porque eu jogava papel o tempo inteiro, apesar de ter um lixinho do lado. Então eu tive que me readaptar e isso aconteceu com várias outras coisas também. Mas o que eu quero dizer com todo esse blá 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 é que, por causa dessa experiência, eu percebi que coisas que são óbvias e naturais pra gente não são óbvias e naturais pra todo mundo. E a gente tem que respeitar isso, não é porque uma pessoa pensa diferente da gente que a gente deve menosprezar ela. Pelo contrário, a gente devia valorizar muito essas diferenças, porque elas nos ensinam muito. Outra coisa que eu aprendi no intercâmbio é que eu sou muito mais forte do que eu imagino. E todos nós somos. Mas a gente se subestima. E só quando a gente está numa situação difícil ou desamparado, ai que dramática, Aninha, é que a gente percebe que a gente é capaz de enfrentar essas coisas. E isso é muito bom para a autoestima. O intercâmbio foi o melhor ano da minha vida e é uma pena que tenha chegado ao fim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que saber desde o princípio que ia acabar, que em 10 meses eu teria que voltar, foi o que me fez aproveitar tanto. A bateria acabou no meio da gravação e eu não percebi, fiquei falando até o final e só fui ver quando tinha acabado que a máquina já estava desligada. Bom, voltando. Eu acho que essa é uma lição que eu vou levar para toda a minha vida. Porque o intercâmbio dura 10 meses e a gente sabe que depois de 10 meses acaba. Mas a nossa vida dura muito mais, geralmente. E a gente também sabe que um dia ela vai acabar. Só que como ela dura muito mais, a gente esquece isso. A gente deixa de lado, a gente tenta não pensar sobre a morte, é um tabu. Só que se a gente lembrar que um dia isso tudo vai acabar, a gente só vai querer aproveitar mais. A gente não vai fazer tanta besteira, a gente não vai se irritar com coisas idiotas. A gente vai abraçar mais, sorrir mais, ser mais feliz, eu aposto que sim. E eu quero, no final da minha vida, olhar para trás assim como eu olho agora, no final do meu intercâmbio, para essa experiência. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu aproveitei cada segundo, eu fiz valer a pena ao máximo. Eu cresci tanto nesses 10 meses e eu me sinto uma pessoa melhor agora. É isso que eu quero pensar quando eu olhar para trás, assim, na minha vida, que eu cresci e que eu me tornei uma pessoa melhor, que essa experiência valeu a pena.